Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal NetInvest e neste vídeo iremos incluir um novo ativo na minha carteira pessoal de ações. E antes de começar o vídeo, se você for novo aqui no canal e quiser acompanhar minha trajetória pessoal de investimentos, além dos demais conteúdos diários aqui no canal, já peço a sua inscrição. E vamos lá na capa e no título, ações da SulAmérica, que são as ações que eu estou comentando há bastante tempo aqui, que eu julgo que são ações que estão descontadas no momento, oferecem uma margem de segurança interessante, pouco espaço para cair e um potencial interessante de crescimento, seja de valorização, bem como dividendos da companhia. Bem, estou aqui no site meusdividendos.com, atualmente rentabilidade 23%, patrimônio R$103 mil, e aqui temos os proventos acumulados 5.700 e o lucro com operações, que foi algumas vendas que eu realizei na minha carteira. Então aqui é o lucro total, que considera a valorização dos ativos, essas vendas que eu realizei e os dividendos que eu recebi durante a minha trajetória. Sobre a composição da minha carteira de dividendos atual, Santander ainda continua sendo a minha maior porção, tem o SAMB 4 e SAMB 3. Bem, desde setembro de 2020 que eu não aporto no Banco Santander e mesmo assim ainda a minha maior porção em carteira. Minha segunda maior porção atualmente é a S Brasil, sempre fica disputando com o Banco Brasil. Estão entre a segunda ou a terceira, a depender das cotações. Depois vem o Banco Brasil Seguridade, mas também tem a Taesa, que eu tenho tanto a Taesa 11 como a Taesa 4. Tem o Banco Itaú, Copasa, Ferbasa, IRB e Banco Bradesco aqui na lanterna da carteira. E sobre a parte de dividendos, como a Taesa anunciou diversos dividendos, então para maio de 2021 já tem um total aqui de provisionados e pagos em R$ 1.422 ao todo. Boa parte aqui é oriundo da Taesa, da S Brasil, da Copasa, do Banco Brasil e um pingado aqui do Banco Itaú e do Banco Bradesco. Bem, e vamos falar alguns motivos porque eu escolhi inserir as ações da SulAmérica na minha carteira. São ações de dividendos e crescimento, mas o foco da SulAmérica é um case mais de crescimento do que dividendos, por alguns motivos que iremos mostrar a seguir. Atualmente, Sula 4 está mais barata, porque o yield está a 6,1%. Tem o TEG longo de 100%, para quem tem problema nisso. Tem a liquidez razoável, acima de meio milhão está ok, liquidez média diária. Já no caso da Sula 11, tem um dividend yield menor. Tem o TEG longo de 100%, tem uma liquidez excepcional. E a Sula 3 é o menor dividend yield, as ações estão mais caras. Tem o TEG longo de 100%, mas a liquidez é bem baixa, e 400 mil. Também não é tanto assim, dá para se tornar sócio tranquilo em qualquer classe de ativos. Dessa forma, eu vou escolher investir nas ações da Sula 4, que são as ações que estão mais baratas hoje. Bem, alguns motivos porque eu estou inserindo a SulAmérica na minha carteira, mais voltada para a parte de oportunidade, em vez de dividendos, porque o dividend yield médio da companhia é bem baixo, nos últimos 10 anos pagou um yield de 3,9%. Não é tão ruim assim, por causa do payout da SulAmérica, que gira na casa de 25%. Então, se a companhia tivesse um payout um pouco mais elevado, esse dividend yield certamente passaria para casa dos 5, 6 ou até 7%. E essa é a bronca aqui na SulAmérica, para quem quer dividendos. A companhia nos últimos 10 anos tem um payout aqui médio em torno de 29%, 30%, e nos últimos anos tem pagado algo em torno de 25% de payout. Bem, temos alguns pontos cruciais, não é à toa essa queda nas cotações. Para quem não sabe, a SulAmérica é uma seguradora, porém boa parte dela é de seguros de saúde e odontológico, em torno de 95% da sua receita total. Note que a receita total no primeiro TRI de 2021 encerrou em 5,2 bilhões e apenas a parte de saúde e odontológico encerrou em 4,8 bilhões. As outras partes não são tão representativas assim, mas iremos ver que essa parte de vida e acidentes pessoais teve prejuízo para a companhia. Então, a companhia conseguiu melhorar seus resultados operacionais, o EBITDA ajustado em 35%, lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, mas com a sinistralidade um pouco maior e prejuízo em uma das suas linhas de negócio, o lucro líquido da companhia caiu 23% em relação ao mesmo trimestre anterior, encerrando em 54 milhões. Porém, alguns pontos positivos, porque a parte de planos de saúde teve adesão de 1 milhão de novos clientes durante o que está acontecendo e não pode falar o nome aqui no YouTube. E como estamos vendo, adesão de mais 1 milhão em planos de saúde. E o que é que aconteceu na linha de saúde e odonto da SulAmérica? A companhia conseguiu crescer 167 mil
beneficiários na parte de saúde e quase 230 mil na parte de odonto, comparado com o primeiro trimestre de 2020. Então a companhia conseguiu crescer receita, a margem bruta também nas suas operações. Então foi um ponto positivo aqui nos resultados da Sul América. Porém, qual foi toda a bronca para essa redução drástica no seu lucro? Note que a sinistralidade da companhia foi um pouco acima, encerrando em quase 81%, devido ao impacto da doença que está acontecendo, e teve impacto de 400 milhões em sinistros devido à doença apenas no primeiro TRI de 2021, onde a sinistralidade era para ter sido de 72,7%, encerrou em quase 81% no trimestre. E outra bronca aqui na linha de vida e acidentes pessoais, a companhia teve prejuízo nessa sua linha. Perceba a sinistralidade no trimestre encerrou em 81,1%, onde era para ter sido de 56%, sem o impacto da doença. Consequentemente, é uma linha do seu negócio que tem sido bastante penalizada. Mas eu enxergo que isso é passageiro aqui na companhia e ela tende a voltar ao seu índice de sinistralidade como no passado. Outro ponto relevante na Sul América é que a companhia também atua na parte de gestão de ativos. Apenas o volume de ativos administrados encerrou em 45 bilhões. Boa parte aqui é de recursos de terceiros, quase 27 bi, 8,6 bi próprio e 9,6 bi de previdência. E aqui tem a alocação do recurso de terceiros, esses quase 27 bi. Aqui renda fixa, ações de clubes de investimentos e multimercado. E com isso a companhia ganha com taxa de performance e taxa de administração. Porém, como está o portfólio de investimentos da companhia, encerrou o primeiro TRI de 2021, aqui com 71% Selic CDI, 25% pré-fixado e outras não tão representativas assim. Dessa forma, como vimos, a companhia consegue gerar um resultado financeiro disso, dessas aplicações do seu caixa e desses prêmios retidos pela companhia, da parte de seguros e da parte de gestão de ativos, consequentemente gera um resultado, com a subida da curva de juros futuros, é esperado que o resultado financeiro das seguradoras melhore. Além de mais, sobre alguns pontos da companhia, receita líquida fantástica, houve essa queda em 2020, mas natural da companhia, e a tendência é que isso retome como seu passado. Lucro líquido da companhia, também fantástico, basicamente patinou vários anos, mas patinou e conseguiu crescer de forma gradativa. Teve um efeito não recorrente aqui, então cuidado com esse lucro líquido um pouco mais alto. E o que é que está acontecendo? O mercado está batendo forte nas cotações, uma queda de 43% nas cotações desde janeiro de 2020. Ao meu ver, não justifica tanta queda assim nas cotações da Sul América. Aqui eu peguei a Sula 11. E outro caso curioso, a companhia tem 17,2 bilhões em caixa e tem 13,4 bilhões de valor do mercado. Ou seja, só o que ela tem de disponibilidade em caixa equivalente a caixa vale mais do que o seu valor do mercado em bolsa, que pega o número total de papéis e multiplica pela cotação atual. Então, isso pode ser outro fator que está evidenciando que as ações estão descontadas hoje. Além de mais, sobre projeções do consenso mercado, preço sobre o projetado para 2021, 12,7 vezes, e para 2022, 11,2 vezes. Dividend yield projetado, 4,3% e 4,5%. Então aí tudo bem, como vimos, a companhia tem um payout extremamente baixo e mesmo assim ainda é um dividend yield até satisfatório. Então imagine para quem está comprando a Sul América a esses preços, e se no futuro a companhia aumentar o seu payout para 50%, 70%, 80%, imagine o dividend yield em relação ao seu custo de aquisição. Porque eu não imagino a Sul América com caixa desse gigantesco de 17 bilhões e a companhia vai ficar parada com esse caixa, e sim, ela tende a investir ou bem como distribuir parte disso em dividendos. E sim, recentemente também, a Sul América concluiu a aquisição de 25% da Orama por 100 milhões de reais. Então a companhia está com caixa gigantesco, pode realizar novas aquisições ou bem como aumentar ainda mais a sua participação na Orama, ou bem como realizar uma aquisição grande aí no setor de seguros. Por que não a Sul América pode comprar, por exemplo, uma Odontoprev, outra empresa do ramo de seguros, para trazer mais sinergia para o seu negócio? Bem, eu estou aqui no site da corretora Clear. Eu fiz uma transferência em torno de R$1.000, que foram justamente para comprar um lote de ações da Sula 4, e este será o aporte da semana. Dessa forma, para quem acompanha aqui no canal e viu minha carteira no começo do vídeo, sabe que boa parte da minha carteira é constituída de ações de bancos, Banco Brasil, Banco Santander, Banco Itaú e Banco Bradesco. Então, como mais da metade da minha carteira já está constituída de ações de bancos, estou
eu estou parando de aportar. Lógico que se o Banco do Brasil apresentar patamares de preços mais interessantes do que a atualidade, certamente eu retorno os aportes. Mas a tendência é que no momento eu foque meus investimentos na parte de seguradoras, elétricas e saneamento, que é onde eu estou enxergando oportunidades no momento, principalmente na Sul América e na BB Seguridade. Além do mais, também estou de olho na Caixa de Seguridade e também na Porto Seguro, a depender das cotações. Então, ordem enviada com sucesso. Comprei um lote de ações da Sul América, aqui Sula 4, a data de hoje, 24 de maio, a R$ 9,92. E comprei Sula 4 as ações preferenciais. Então, sigo firme. Momento agora de seguradoras, elétricas e saneamento. Já mencionei as seguradoras, também tem várias elétricas no radar. Então, ações interessantes, a AES Brasil, como vimos em segunda a terceira maior posição. Taesa, que eu espero por correções. Transmissora Paulista de Energia. A própria Engie, tanto a Engie como a AES Brasil, devem sofrer um pouco nos seus resultados, mas eu já acredito que estão precificados pelo mercado. Para quem acompanha a Engie e a AES Brasil, ambas já caíram em torno de 15% a 20% nas suas cotações. Outra empresa interessante que eu tenho comentado bastante é ações da Copel. Ações da Energia Brasil, com esse dividendo mínimo de R$1 por ação, também está muito interessante. Semig sumiu bastante, não está tão interessante nesses preços assim, mas a companhia está apresentando resultados excepcionais, principalmente comparado com os últimos 4 anos. A companhia está com uma situação de dívida muito controlada. E também temos a Alupar, que também está investindo forte na parte de geração e transmissão. A Eletrobras também subiu bastante com essa possibilidade de privatização, mas até então não saiu nada. Neo Energia, outra ação que está barata e vale a pena analisar e pensar em investir na companhia. Saneamento, Copasa subiu bastante e Sanepar é a única que está sofrendo bastante. Então, do setor de saneamento, só imagino para a Sanepar e para a Copasa. Copasa eu já tenho em carteira. Então, pronto, cadastrei a minha compra das 100 ações da Sul América aqui no site meusdividendos.com, patrimônio de 104 mil, lucro e proventos permanecem os mesmos. E aqui eu realizei a última compra, dia 24 de maio, 100 ações a R$ 9,92. Então, aqui temos a composição do meu portfólio atualizada. Santander, AS Brasil, Banco Brasil, BB Seguridade, também está muito descontada. Banco Itaú tem subido forte também. Copasa subindo forte. Taesa também subindo forte. Santander, que parei de aportar, estou achando caro. Taesa 4, Ferbasa, IRB e Banco Bradesco. E aqui Sul América, Sula 4 com quase 1% da minha carteira. Lembrando, comece aos poucos, não tem necessidade de chegar investindo forte em uma determinada companhia, principalmente na medida que você está inserindo em carteira. Vamos sempre acompanhando os resultados das empresas, ver se faz sentido inserir no portfólio. Vou comprando aos poucos, veja aqui, comprei apenas um lote, menos de 1% da minha carteira. Se eu enxergar que ainda faz sentido, continuarei aumentando gradativamente na minha carteira, para que a Sul América chegue aos 3, 5 ou até mesmo os 10% no meu portfólio de ativos, na medida que as ações continuarem baratas ao meu ver. E bem pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei e se inscreva aqui no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então, até o próximo vídeo e forte abraço.